Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Ao longo das últimas décadas, o reconhecimento da responsabilidade da sociedade em promover a igualdade tem crescido gradativamente, mas ainda existem demandas quando o assunto é exclusão social. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, mas apesar de representarem boa parte da população, enfrentam dificuldades no dia a dia pela falta de inclusão. Representando 56% da população brasileira, segundo o IBGE, as pessoas autodeclaradas pretas ou pardas são dos grupos mais afetados pela exclusão social, resultado de um processo histórico que se iniciou com a escravidão. Também, segundo o IBGE, ao menos 2,9 milhões de brasileiros se declararam homossexuais ou bissexuais no país. Também são afetados pelo preconceito e falta de inclusão. E para falar um pouco sobre exclusão social e inclusão social, está aqui no Multidom o psicólogo André Padovese. André Padovese é psicólogo formado pela Unesp de Bauru. Atua na psicologia social desde 2013 e tem atuações nas áreas de assistência social, segurança pública, garantia do direito da criança e do adolescente e direitos das pessoas com deficiência. Também atua em orientação e capacitação de profissionais da rede de atendimento socioassistencial e saúde mental. E é militante pela ampliação e garantia dos direitos humanos. Olá, André. Obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. André, vamos falar um pouquinho já da definição. O que é inclusão e exclusão social? A exclusão social é quando a forma da organização da sociedade, seja por qual instrumento for, impor barreiras, que podem ser de diversas fontes, ao acesso das pessoas, por algumas características específicas dessas pessoas, ao uso comum da sociedade como um todo, né? A partir do momento que essas barreiras existem, impedindo o acesso, essas pessoas se entendem que estão sendo excluídas do usufruto comunitário, né? E o processo de inclusão é justamente uma tentativa de sobrepor e superar essas barreiras com o intuito de construir uma sociedade que consiga dar condições igualitárias ao uso da cidade ou dos espaços que essa sociedade disponibilizar, né? Muito se fala em igualdade, mas muitas pessoas já vão um pouco mais além e falam de equidade. Qual é a diferença, então, de igualdade e equidade? A questão de diferenciar esses conceitos acaba sendo importante porque a palavra igualdade traz a ideia justamente de uma ideia de que o acesso tem que ser garantido para aqueles que são iguais. Então a perspectiva fica muito dentro da pessoa, de que a pessoa tem um corpo igual a outra, de que a pessoa tem um comportamento igual a outra, de que a pessoa seja igual a outra. Quando, na verdade, a perspectiva da equidade, ela inverte esse processo e entende que as condições sociais devem ser equalizadas a fim de que as pessoas consigam, dentro de suas diferenças e das suas especificidades, conviver e ter o acesso necessário, né? É uma mudança de perspectiva, de sair do corpo da pessoa para ir para o espaço, para a responsabilidade enquanto comunidade, né, enquanto sociedade. Você poderia dar um exemplo prático de equidade? Por exemplo, uma coisa bem simples, assim, acho que a questão da deficiência, que é uma das principais formas de atuação que eu tenho hoje, né, profissional, o acesso a espaços físicos, por exemplo, acaba tendo uma desigualdade muito grande porque se depende de pernas e de pernas com condições específicas, né? Então, por exemplo, a escada, ela cria uma desigualdade no acesso a um ambiente, no qual pessoas que não conseguem utilizá-la não conseguem acessar aquele espaço. Ou seja, precisaria de que todas as pessoas tenham pernas adequadas, esse corpo parecido, essa igualdade de corpos para conseguir acessar aquele espaço. Garantir condições equiparadas seria garantir formas diferentes para que corpos diferentes conseguissem acessar aquele espaço.
Então, se entende que, na verdade, o problema não é o corpo que não consegue subir a escada, e sim o fato de que a escada ela gera um processo de exclusão. Então, gerar condições equiparadas, né, gerar a equidade de acesso, no caso, seria criar condições diferentes, uma rampa, um elevador ou outras formas aí arquitetônicas para garantir que todos os corpos consigam acessar aquele espaço. A diferença está mais ou menos nisso, né? É uma mudança de perspectiva, né? Existem diferentes tipos de inclusão? Acho que a inclusão é um conceito que tem que ser pensado amplamente, porque ela pode ser, todo o processo em que há exclusão, há uma necessidade de pensar formas de inclusão. Enquanto conceito, é um conceito genérico, né, de conseguir incluir e garantir acesso. Entretanto, a forma como as ferramentas que vão ser utilizadas, as ferramentas que vão ser produzidas, as tecnologias que vão ser desenvolvidas, vai de acordo com aquele elemento que gera a exclusão, né? Então, para questões da exclusão da juventude, do acesso à cidade, precisa se pensar uma série de ferramentas e tecnologias e políticas públicas específicas para aquela população, específicas para aquele objeto de estudo, para garantir com que as condições sejam equalizadas. Deficiências físicas, as diferentes deficiências físicas vão precisar de tecnologias desenvolvidas específicas para garantir essa equidade, né? Por mais que o conceito da inclusão seja genérico, seja amplo e tente abranger a sua máxima possibilidade, ela acaba sendo aplicada de maneira individual diante das condições necessárias a ser produzida, para produzir a inclusão de maneira qualitativa, né? De maneira com qualidade, né? Você trabalha com pessoas que necessitam de inclusão social. Dentre todo o grupo de pessoas que necessitam de um cuidado específico na inclusão social, qual dos grupos você considera que é o mais vulnerável? Essa é uma pergunta bastante difícil. Eu acho que não é uma questão daquela vulnerabilidade que é maior do que a outra. Acho que não é uma questão disso, mas é um acúmulo de vulnerabilidades, de marcadores sociais que estamos sujeitos a acumular. Existem vulnerabilidades diferentes e quanto mais comprometida é a condição na qual a pessoa está colocada na sociedade, mais vulnerável ela acaba estando. Então, uma pessoa que tem alguma vulnerabilidade social, ela pode ter também uma vulnerabilidade da ordem da deficiência, da saúde mental, da questão de raça, questão de gênero. Ela pode acumular uma série de situações que aumentam riscos de se colocar, de estar em situação de violência, de sofrer algum tipo de processo que gere sua exclusão em determinados ambientes, consequentemente tendo seus direitos violados e tudo mais. Então, existem muitas estatísticas que trabalham isso, mas eu acredito que o que mais agrava a condição de vida das pessoas é esse acúmulo desses marcadores sociais que geram essas vulnerabilidades. Você trabalha com inclusão social. Fala um pouco do seu trabalho, André. O meu trabalho, ele vai no sentido da garantia do direito da pessoa com deficiência. Então, quando uma pessoa com deficiência, ela acaba sofrendo algum tipo de violência ou alguma violação do direito, né, dela, de maneira ampla, ela pode buscar espaços de acolhimento na rede de atendimentos, e um desses espaços né, nesse lugar que eu trabalho, em que a gente tenta orientar a pessoa a encontrar caminhos de formas de denunciar, de formas de expandir os seus atendimentos dentro da rede de atendimentos, e para que ela seja inserida em toda uma série de políticas públicas a fim de diminuir os riscos de novas situações de violência e de também tentar, de alguma forma, garantir uma melhor qualidade de vida após alguma situação de violência ocorrida, né? Vai tanto no sentido da prevenção, quanto também no sentido ali de denúncia, de buscar formas ali de tentar mostrar para a sociedade, para as instâncias que precisam ser apresentadas, as situações de violência que as pessoas com deficiência sofrem. E quando a gente fala de violência, não necessariamente é só aquelas mais clássicas, né, do cárcere privado, das agressões físicas, assédios sexuais ou outras formas de violência sexual, mas também processos de exclusão e discriminação no espaço de transporte coletivo, nos outros espaços de acesso público, né, a negligência do Estado, a negligência da família. Enfim, pensar a violência e violação do direito de uma forma bastante ampla, porque a gente entende que o próprio processo de exclusão de algum espaço por si só já é uma forma de violência, por não estar garantido ali
o direito que deveria ser garantido para aquela pessoa, né? Como eu usei o exemplo das escadas, ou mesmo de bancos que dificultam o acesso a pessoas que têm órteses, próteses, que algumas vezes são de metais, e que muitas vezes essas pessoas acabam tendo que ser atendidas na calçada ou na rua, porque não podem entrar no ambiente de algum banco ali que seja. Esse cenário a gente entende como sendo também uma forma de violência estrutural, em que essa pessoa acaba sendo excluída por uma questão particular do seu corpo, que justamente é esse processo que não deveria acontecer. Isso, por si só, é uma discriminação, né? A discriminação é quando a gente nega o direito de alguém por alguma condição específica dela, né? Então, o meu trabalho vai nesse sentido, de sempre tentar garantir o direito dessa pessoa com deficiência. Você é um psicólogo e hoje você trabalha nos direitos das pessoas com deficiência. Como é que foi esse caminho para chegar na sua atual função? O meu interesse pela psicologia, quando adolescente, ele já teve início no que eu não entendi ainda que era isso, né? Mas no que eu fui entender depois que já era um processo de pensar o direito dentro de uma lógica mais ampla, né? Eu entrei na psicologia com o interesse de trabalhar dentro da área de saúde mental. E a psicologia, ela atua no sentido da luta antimanicomial, significa que é no processo de trabalhar as questões de saúde mental, dos transtornos mentais e outras questões dessa ordem, não numa lógica de encarceramento em massa, de higienização, de exclusão dessas pessoas, né? De que elas tenham seus tratamentos feitos de maneira adequada dentro de uma inclusão social, né? E não de uma exclusão social, que se entende que o processo de manicomização, né, de levar para manicômios, foi um processo de exclusão social em larga escala, né? Então eu já entrei com esse intuito, eu ainda não sabia direito o que que era, e quando eu fui me aproximando dessas áreas, já desde o primeiro ano de faculdade, eu fui ali consolidando um pouco mais o que era esse meu interesse, né? E desde antes mesmo de formar, eu já iniciei meus trabalhos dentro da área da assistência social, que é uma área que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade. E desde então, esse meu interesse foi só tomando mais corpo, tomando mais definição, eu entendendo mais o que que era isso que eu desejava fazer enquanto profissão. A área específica, mais especializada da deficiência, veio um pouco mais tarde, quando eu tive outras oportunidades para trabalhar com isso. Mas eu entendo que toda a minha carreira profissional, toda a minha carreira acadêmica, ela sempre foi pensando o acesso, né? O acesso à cidade, o acesso aos espaços, o acesso ao âmbito rural, o acesso de maneira ampla, pensando o processo de exclusão da juventude preta e pobre, pensando o processo de exclusão das pessoas com deficiência, o processo de exclusão das pessoas por determinadas questões de gênero, ou determinadas questões de orientação sexual. Então, eu fui caminhando na minha vida profissional, trabalhando sempre com o processo de pensar o acesso e de tentar garantir o acesso, sob a perspectiva dos direitos humanos. Então, foi uma mudança meio que natural, né? Trabalhar numa lógica mais especializada da deficiência era também continuar pensando nessa lógica de acesso, agora com um recorte um pouco mais específico, mas a deficiência, ela é ampla, né? Ela está dentro da população preta e pobre, ela está dentro das questões de gênero, ela está dentro das questões de raça e etnia, ela está dentro de todas essas questões que sempre atravessaram o meu dia a dia, né? Foi um negócio que foi sendo constituído desde o momento em que eu pensei na psicologia, quando adolescente, e foi tomando corpo, foi tomando definição, e estamos aí, né? Já há alguns punhados de anos trabalhando com isso, né? Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é sobre inclusão social com o psicólogo André Padovese. No Brasil existem várias leis sobre inclusão social. Você consegue, no seu trabalho, aplicar todas essas leis? A gente tem como apoio constante a legislação específica das pessoas com deficiência. A grande legislação que define isso é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é de 2015, mas ela não é a única, existem outras legislações específicas, legislação específica de questões de saúde mental, legislações específicas de questão do autismo, por exemplo, que hoje já está definido também por lei como sendo, estando aí no espectro da deficiência. E a gente sempre usa isso bastante como fundamento, né, como base das discussões. O que já foi definido, o que teoricamente
por legislação deveria funcionar. Mas a gente sabe que existe um grande vão aí, né, entre a nossa Constituição, a nossa legislação e as coisas que estão sendo efetuadas de fato na sociedade, né? Então é sempre um jogo, né, na tentativa de apresentar a legislação, de fazer os processos de denúncia dos espaços onde essa legislação não está sendo aplicada. A gente tenta fazer um esforço de apontar a necessidade de que toda a rede de atendimento, todas as políticas públicas trabalhem com dados, para trazer dados dos espaços que não estão sendo atendidos, dos buracos aí dentro do que não está sendo garantido, né? Tá na lei, a gente sabe que toda briga para conseguir que vire uma lei não garante a execução dela plenamente, né? Então, eu estaria mentindo se eu respondesse que sim, a gente consegue aplicar. É sempre uma disputa para que a gente não perca as leis que já estão postas, para que a gente não perca o que já foi definido no passado, mas que também tenha atualizações para que seja garantido o que ainda não foi. No quesito deficiência é bastante difícil, existe uma mudança para que a lei fosse aplicada de fato, precisaria de uma mudança bastante generalizada da organização de como a gente pensa a deficiência, enquanto sociedade, enquanto pessoas. O juiz precisaria estar repensando a perspectiva dele, o delegado precisaria estar repensando a postura dele, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da assistência, os trabalhadores da educação precisariam estar mudando, precisariam estar conseguindo entender esse novo formato de pensar a sociedade, pensar a deficiência, mas também as mães, os pais, as avós, os tios, as tias, os namorados também precisam estar pensando isso, mudando esse pensamento. E a gente percebe que essa é uma grande dificuldade, inclusive é uma barreira que tem como definição na lei, que é uma barreira atitudinal, que chama, né, que é quando a gente, a partir das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, evitamos com que a inclusão seja possível, né? Ainda tem muito a ser trabalhado. A gente consegue reconhecer que teve muitos avanços, mas ainda tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas tanto no âmbito institucional público, no institucional privado, mas também dentro das vidas cotidianas aí nossas, né? Para que realmente grandes transformações aconteçam. Eu vejo que está caminhando, tenho uma leitura positiva, entretanto ainda tem muito chão para percorrer, né? Para que realmente a gente consiga falar de uma inclusão de fato, né? De uma inclusão realmente consolidada enquanto vida coletiva, né? Você citou aí que as pessoas, de maneira geral, têm dificuldade de fazer a inclusão das pessoas com deficiência ou de outros grupos. Você acha que isso se deve a quê? À educação, preconceito que está ali presente na gente o tempo todo, que não desgruda da gente? A que se deve toda essa dificuldade em fazer a inclusão por parte de um cidadão comum? Eu acho que é multifacetado, eu acho que é muito difícil, por isso que não foi resolvido ainda, né? Acho que porque se fosse uma questão que fosse num lugar só, seria facinho de resolver, né? Mas é multifacetado, eu acho que tem um instrumento de uma ideológico, da gente entender, existe uma ideia de corpo, existe uma ideia de gênero, existe uma ideia de produtividade, existe uma ideia que percorre do ideal de humano, que ele é falso, de que ele é um ideal inalcançável, por isso que tá no aspecto da ideologia, né? Porque ele não é um aspecto que está passeando na rua, né? Não é um ser humano que passeia na rua, é um ser humano que está na nossa cabeça, que colocaram na nossa cabeça e que a gente alimenta essa ideia e que é muito difícil de ser combatida, porque ela é uma imposição a partir das mídias, das novelas, dos filmes, enfim, de toda uma série de elementos aí que controlam esse aspecto ideológico aí, que colocam na nossa cabeça uma ideia de humano que ela é irreal. E isso sustenta muitos preconceitos. É um tipo de roupa que a gente deveria usar, é um tipo de cabelo que a gente deveria ter, é um tipo de estética que a gente deveria assumir, e que define, e que a gente acaba, mesmo que sem querer, de certa forma reproduzindo, de certa forma alimentando. Então a gente precisaria tentar perceber essa intervenção ideológica e conseguir tentar disputar um novo jeito de pensar o ser humano mais amplo, mais diverso e tudo mais. Mas também existe um empecilho produtivo, né? Existe um empecilho prático de que realmente pensar uma forma de produção que adeque corpos diversos tem um custo que aqueles que dominam essa esfera da produção não querem ter. Tem uma adequação que precisa ser feita nas esferas de produção das grandes indústrias, das lojas, do acesso que tem aos shoppings, enfim, a todo o espaço, aos tipos de produtos que são feitos.
essas adequações que precisam ser feitas, elas não são desejadas por aqueles que não têm essas necessidades, né? Muitas vezes elas são rejeitadas. Muitas vezes a gente não tem, como naturalmente desenvolvido, infelizmente, uma empatia de que pessoas que têm pernas perceberem, imaginarem a dificuldade que é um mundo com as calçadas que a gente tem para aqueles que não têm perna. As nossas calçadas, as nossas ruas, os nossos espaços públicos de qualquer convivência, os nossos transportes coletivos, eles não são adequados para pessoas que, por algum motivo, acabam precisando de cadeira de rodas, por exemplo. E, infelizmente, a gente tem muita essa dificuldade de pensar essas pessoas. E nossa sociedade, ela não foi pensada na diversidade, né? A nossa sociedade, ela foi pensada para atribuir certos padrões de certas pessoas. Então, precisa de uma mudança bastante significativa, não só na gente conseguir aceitar a diversidade dentro das nossas ideias, dentro das nossas cabeças, mas também de uma adequação estrutural, né? De uma mudança na hora de fazer um contrato com as empresas de transporte coletivo, que todo município tem um contrato com a empresa de transporte coletivo. Quando vai fazer esse contrato, de que esse contrato precisa de adequações nos ônibus para que, de fato, eles sejam inclusivos. De uma adequação na capacitação dos motoristas para lidar com a diversidade que é a quantidade de gente que ele acaba levando no ônibus, né? Para ele conseguir lidar com toda aquela diversidade de pessoas, ele precisa ter uma capacitação para conseguir lidar com isso. Na indústria, para a transformação de toda a produção, a linha de produção, quais adequações precisam ser necessárias para que corpos diversos consigam dar conta de serem contratados para aquela empresa, para que tenha espaços de fato de inclusão profissional, porque muitas vezes a gente vê que alguns tipos de corpos conseguem alguns tipos de trabalhos, né? Não é uma disputa honesta e real para o mercado de trabalho como um todo, né? Então precisam ter várias alterações nas esferas tanto individuais nossas de cada um, quanto nas esferas municipais, nas esferas estaduais, nas esferas federais, nas esferas privadas, precisa de muita alteração, né? Por onde começar? Eu acho que é muito difícil, porque eu acho que também se a gente ficar individualizando todos esses processos, a gente acaba também restringindo e não é só nas nossas casas que precisa mudar, né? Não é só na prefeitura que precisa mudar, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar bastante amplo e muitas frentes de atuação para que essas esferas vão se transformando concomitantemente, né? A gente tem que começar a organizar nosso pensamento não só na nossa esfera particular, mas uma esfera generalizada para sempre colocar a responsabilidade da inclusão enquanto sociedade e nunca nos corpos daqueles que são excluídos. Eu acho que esse é o principal mudança de conceito, mas só essa mudança de conceito não é suficiente, a gente precisa impor essa mudança estruturalmente na organização que a gente tem das esferas na qual a gente está presente, né? Na nossa empresa, na prefeitura, no estado, enfim, também na nossa casa, mas infelizmente não é um caminho simples, é uma forma de pensar ampla, mas que seria necessária para conseguir de fato gerar efeito, né? Eu agradeço ao psicólogo André Padovese por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, André. Eu que agradeço, Marta. O espaço, a disponibilidade, eu acho que é sempre importante a gente criar espaços para conversar sobre esses assuntos difíceis, assuntos delicados. Me coloco à disposição, né? Caso isso gere perguntas, gere dúvidas, me coloco à disposição. E faço um apelo, né? De quem tenha feito sentido toda essa conversa, né, de que a gente comece a pensar nessa forma de organizar nossas vidas a partir de um espaço que contemple a diversidade, de um espaço que contemple pessoas diferentes, de que pessoas diferentes consigam conversar, de que pessoas diferentes consigam estar nos espaços que queiram estar, né? Que defina o acesso aos espaços pelo desejo das pessoas e não pelo espaço não permitir que essas pessoas estejam lá, né? E no mais, eu acho que é isso. A gente vai trabalhando e vai tentando construir um mundo em que isso seja possível. E, novamente, eu agradeço. Agradeço o espaço, agradeço o tempo. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.